Olá, meus amigos de todo o Brasil, em especial vocês, produtores rurais. Eu queria falar um pouquinho com vocês sobre os inúmeros problemas que nós viemos enfrentando dentro das nossas propriedades rurais, problemas esses que nos causam um prejuízo enorme, porém, a nossa pouca ou quase nenhuma representatividade em Brasília faz com que nós venhamos a sofrer esse problema, entra ano, sai ano, e nenhuma proposta, nada é feito por nós, e nós acabamos sendo massacrados por variáveis e por mercados instáveis que acontecem, que prejudicam o preço e, consequentemente, prejudicam o nosso resultado financeiro dentro das nossas propriedades rurais. Mas hoje, começando esse vídeo é sério, que fala sobre a suspensão das execuções judiciais no Brasil urgentemente. Precisamos, muito rapidamente, chegar até o Supremo Tribunal Federal, apresentar propostas fazendo com que haja a suspensão imediata das execuções judiciais. Mas por que deveria acontecer a suspensão das execuções judiciais? Porque elas estão acontecendo de uma forma injusta com o produtor rural e eu vou mostrar isso para vocês aqui muito rapidamente. Em primeiro lugar, eu quero falar um pouquinho com vocês, produtores rurais do Brasil inteiro, para dizer para vocês que nós em Brasília não temos representante. Não existe representante dos produtores rurais em Brasília. São espertos que usam o agronegócio e o produtor rural para se eleger. Chegando em Brasília, a oratória política e as falsas colocações imperam e acabam acontecendo durante 4 anos e nós lá no campo acabamos ficando esquecidos. Com certeza no Brasil inteiro, os produtores rurais não souberam eleger deputados federais, não souberam eleger senadores que de fato nos representem lá no Congresso Nacional. Se vocês olharem no meu canal do YouTube, vocês vão ver conteúdos, propostas e visões que seriam muito fáceis de ser resolvidas, mas nós nos deixamos enganar por oratórias mentirosas desses políticos que nós acabamos reelegendo. E sendo assim, eles ficam naquele mar de rosa de Brasília e nós lá no campo, com certeza estaremos abandonados novamente por mais 4 anos. Então eu digo para vocês, gostem ou não gostem, vocês, produtores rurais, não sabem eleger representantes no Congresso Nacional. Por isso que o agro vive dias tenebrosos, dias cabulosos, e o produtor rural amarga todos os anos ou a cada ano os mesmos problemas, e esses inúteis que vocês elegeram estão em Brasília sem nem sequer lembrar que vocês existem. Por isso, eu digo que, para que serve a CNA? Para que serve o Ministério da Agricultura? Para que serve a Frente Parlamentar Agropecuária? E para que serve o Ministério da Economia? Sendo que o Brasil é o país do agro, que todo mundo gosta de falar, mas porém sem conteúdo para explicar por que a afirmação de que o Brasil é o país do agronegócio. Nós precisamos entender algumas coisas para depois podermos afirmar. E como eu já mostrei no vídeo anterior, nós não temos motivos nenhum. Você aí em qualquer lugar do Brasil que acha que entende de agronegócio, comece a ler, comece a estudar, para vocês pararem de viver de histórias com que nem vocês vivem, produtores rurais, a grande maioria, que elegem congressistas que nem sabem que vocês existem, eles mentem, vocês acreditam, vão lá, votam e seguem passando os mesmos problemas. Então, a CNA no Brasil para mim não vale nada, o Ministério da Agricultura até hoje não achou seu fundamento, a Frente Parlamentar Agropecuária, se não existisse hoje, não faria falta, e o Ministério da Economia, que deveria estar juntamente com o Ministério da Agricultura trabalhando em prol deste agro desenvolvido, deste agro celeiro do mundo, também não sabe nem para que lado fica, nem o que significa a palavra agronegócio. Então, suspensão das execuções judiciais. Mas Celso, por que o produtor rural precisa que as execuções judiciais sejam suspensas? Eu explico o porquê que eu entendo que elas estão sendo feitas de uma maneira injusta. Vamos lá. Você, aí do outro lado da câmera é um produtor rural, certo? Vocês têm uma terra avaliada em 5 milhões de reais. X mil hectares avaliado em 5 milhões de reais. Vocês vão plantar. Então vocês chegam no banco e usam essa terra como garantia na hora de assinar a cédula rural. Vocês pegam um crédito de custeio de 1 milhão de reais.
para plantar X mil hectares de um produto, de uma cultura qualquer. Lá no meio, né, vocês tiveram um problema na hora da colheita que o mercado mundial acabou se retraindo, não está comprando mais o volume daquele produto que vocês plantaram e o preço despencou. Estou dando um exemplo mercadológico, poderia dar um exemplo climático. E essa retração do mercado acaba causando um problema e um impacto negativo, e aquela projeção financeira que vocês teriam na hora da comercialização dos produtos não acontece. Vocês conseguem honrar com a dívida em 500 mil reais. Poxa, está faltando mais 500 mil. Esses 500 mil, pelos juros abusivos que os bancos praticam, passa para mais de 1 milhão. Logo, aquela terra que vale 5 milhões de reais que vocês usaram como garantia, vocês devem 500 mil, os bancos se apropriam desta terra, lembrando que vocês deviam 500 mil reais, o banco se apropria desta terra que vale 5 milhões, vende por os 500 mil que lhe interessa, no mínimo, paga a dívida que vocês teriam com o banco, sendo assim vocês perderam 4 milhões e meio de reais. Se existir alguém com moral do outro lado dessa câmera para me dizer que isso é justo, num país que se diz país de agronegócio, pelo amor de Deus. Por isso que nós vamos de mal a pior, por isso que nós entramos sempre em decadência e as pessoas vivem nesse mundo maravilhoso do agro que não existe. Vivem num mundo que nem nós escutávamos quando era criança, as histórias do Saci Pererê, da mula sem cabeça, né, do Papai Noel, do Coelhinho da Páscoa. É assim que muitos produtores rurais no Brasil vivem, acreditando em folclore e não conseguem entender que isso aqui está sendo feito de uma maneira injusta e não tem a capacidade ou competência de cobrar dos seus políticos de estimação. Logo ficam adorando esses semideuses e, em contrapartida, seguem levando prejuízo dia e noite nas propriedades rurais, perdendo a sua terra, ficando com dívidas monstruosas, mas aqueles políticos que eles elegeram nem sequer sabem que vocês existem. Então vamos lá. Como é que isso acontece? Desta forma. Então o governo federal, que criou a independência chamada Plano Safra, ou a dependência, desculpem, chamada Plano Safra, porque no Brasil, se não tem Plano Safra, não produz, o Brasil não produz. O Brasil, se não importar insumos e fertilizantes, não produz. O país do agronegócio, esse folclore mentiroso. Então, o governo federal, independente de qual governo for, tem o produtor rural na mão, porque fez com que esse produtor rural se tornasse um dependente, não químico, mas financeiro. Então, o governo federal libera o Plano Safra, o valor X milhões, X bilhões de reais para os bancos. Os bancos usam esse valor acrescidos de juros abusivos e passam esse valor para o produtor rural, que usa suas terras como garantia. Hoje a cédula rural tem a nova lei da CPR, né? A cédula do produtor rural, que é terrível, né? Mas não vamos entrar nesse mérito da questão ainda. A nova lei da CPR é um abuso, é um tapa na cara, um guspe na cara do produtor rural, e os governos que se dizem governos do agronegócio aceitaram isso aqui numa boa, uma vergonha. Vamos lá. Então, o governo federal libera o dinheiro para os bancos, que pegam o montante, acrescem os juros, repassam para o produtor rural. Aí nós temos o crédito de custeio, de investimento e de comercialização, cada qual com seus juros e com seus prazos. O produtor rural, que se torna refém de 3 problemas críticos e que fogem das mãos deles, que são os problemas climáticos, econômicos e mercadológicos, sofre ação de qualquer um deles, a sua produtividade cai por hectare, ou o preço cai, logo o seu faturamento a partir de tantos hectares colhidos também vai cair. Ele fica refém, entra numa questão séria que chama-se endividamento, que eu, Celso Ricardo, fiz o projeto, que hoje está na Comissão de Assuntos Econômicos para ser votado, que trata do endividamento. Eu fui o único que fiz desde 94. Todos esses políticos mentirosos que vocês elegeram pelo Brasil inteiro, ninguém se preocupou com o endividamento do produtor rural, mas eu fiz o projeto.
que está lá para ser votado. Vai ser um alento para o produtor rural a hora que ele for aprovado. Então o produtor rural pegou esse dinheiro com juros abusivos, colocou na terra, sofreu uma ação negativa de qualquer uma dessas situações. Logo ele vai ter um prejuízo. Esse prejuízo financeiro vai abalar a honra das suas dívidas para com os bancos e demais credores. O produtor rural, que é um refém do mercado, né? Ele tem a sua área destinada para plantação, o investimento que ele fez a partir do recurso financeiro, ele tem uma cultura que ela pode ser variável a partir de uma retração ou não de mercado, ele tem um volume que pode ser variável por essa retração de mercado, um preço que deriva muito da valorização do dólar, porque no Brasil não é somente a hora da comercialização, mas nós temos toda a parte de insumos e de preparo da terra, que tudo é baseado no dólar. Então vocês enxergam o tamanho das variáveis que este produtor rural, que trabalha numa empresa a céu aberto, tem que enfrentar. Logo, os bancos, que são protegidos no Brasil por todos os governos, acabam se beneficiando deste produtor rural, que perde a sua terra muito facilmente e acaba se enterrando numa dívida que, a partir da perda da sua terra, ele não tem mais como dar a volta por cima. Mostro para vocês a injustiça que está acontecendo no Brasil há muito tempo, e esse Congresso Nacional vergonhoso, esse Congresso Nacional inútil, juntamente com uma CNA sem moral, com uma frente parlamentar imunda, não apresentam propostas para tentar de alguma forma, regularizar, a partir de políticas públicas específicas, o nosso produtor rural, tornando ele fortalecido economicamente, tornando ele competitivo a nível mundial e de mercado, fazendo com ele o serviço contrário, empurrando ele para o abismo, empurrando ele para o meio da lama, sendo que ele, produtor rural, sim, é a maior engrenagem do agronegócio. Ele, produtor rural, é a locomotiva do Brasil. Certo, pessoal? Eu espero que tenha explicado para vocês, de uma forma simples, por que as execuções judiciais no Brasil têm que ser suspensas. E eu também queria pedir para essa gama de advogados ruralistas que analisassem esse problema e fundamentassem ele a partir das leis que existem e apresentassem junto ao Supremo Tribunal Federal uma solicitação imediata, através de um processo que mostrasse que as execuções judiciais precisam ser suspensas urgentemente, até que o processo ou o projeto de securitização do Brasil seja aprovado. É injusto o que está acontecendo. No país que vive no mundo das maravilhas, né, no folclore de que o agronegócio está bem, o produtor rural, que é a locomotiva do Brasil, está sendo esmagado por um endividamento que a grande maioria não é culpa dele, as execuções judiciais acontecendo, os advogados ruralistas, de uma certa forma, apenas afirmando que nada tem a fazer, sendo que nós temos um sistema judiciário que é flexível com inúmeras situações. Por que não deveria ser também flexível com essa situação? Entendo muito porque se trata de bancos, e os bancos no Brasil, seja para o sistema judiciário ou seja para os políticos, está num pedestal de ouro e para eles tudo se diz amém. Certo, pessoal? Forte abraço a todos, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo aqui no meu canal do YouTube.